6h31, gente, eu te conto agora que na semana passada a Casa Civil cortou o orçamento das agências reguladoras em 18%. E para repercutir esse assunto agora, a gente recebe o Guilherme Sampaio, presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais, e Jennifer Ribeiro, que já até apareceu aqui, analista do CNN Infra, que vem participar com a gente também dessa entrevista. Então aproveito para chamar novamente o Guilherme Sampaio, presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais. Presidente, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa noite para você. Muito boa noite, obrigado a você, a CNN e todos que nos acompanham para discutir um tema tão relevante, não para as agências, mas para o Estado brasileiro e especialmente para os cidadãos. Pois é, a gente viu inclusive uma nota que vocês divulgaram que fala justamente sobre essa preocupação com relação a esse bloqueio e o quanto que isso pode afetar também as agências reguladoras diretamente. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre esses impactos, de que forma que pode afetar. O que nós podemos dizer é que atividades essenciais do Estado brasileiro são direcionadas para as agências reguladoras. Transporte, saneamento, energia elétrica, combustível, plano de saúde, vigilância sanitária, dentre tantos outros. E o que acontece é que as agências, pelo desenho institucional, não só do ambiente nacional, mas internacional, elas têm a sua previsão da autonomia decisória, administrativa e especialmente financeira, que são correlatas e complementares. E o que acontece com esses bloqueios existentes? Elas comprometem não o funcionamento apenas das agências, mas especialmente a efetivação dessas políticas públicas essenciais para o governo, mas sobretudo para o Estado brasileiro. Então, o que tem de prejudicado não é o funcionamento das agências, das 12 agências federais, mas todos esses serviços públicos essenciais, especialmente no que se refere à sua fiscalização e efetividade. Jennifer vem conversar com a gente também e faz a pergunta. Guilherme, vocês, na nota que vocês soltaram do COARF, vocês comentaram que fiscalização muito provavelmente vai ser afetado. Além disso, a ANAC fez uma nota separada falando que já vai cortar imediatamente 40% da fiscalização e também deve cortar o quadro de funcionários terceirizados. Na outra vez, no ano passado, quando houve corte orçamentário, isso também aconteceu, tanto a parte da fiscalização quanto a demissão de funcionários terceirizados. Eu queria entender exatamente quais são os efeitos práticos para além desses e o que vocês estão programando para evitar possíveis apagões, porque a gente está falando de fiscalização na energia elétrica, saneamento. Jennifer, você abordou muito bem o que acontece. As agências reguladoras, na sua origem, se pegar todas as suas leis de criação, elas já vêm com um déficit em torno de 30%. E o que elas fazem para valer e executar as suas atividades? Suprir com mãos de obras terceirizadas. E para isso é necessário ter orçamento e recursos para executá-los. E com bloqueios que existem, e agora vale dizer, no decorrer do exercício do ano, compromete a sua efetividade e o planejamento feito lá atrás, no final e início do ano. Então vai ser necessário aquelas agências que realmente já estão comprometidas com o quadro de pessoal, você ter que reduzi-los para caber dentro da sua capacidade econômica e financeira, dentro daqueles recursos já empenhados para isso. E quando acontece, você reduz mão de obra de pessoal, que vai impactar na sua gestão, regulação e fiscalização, vai prejudicar ainda mais situações tecnológicas, seu parque tecnológico para a sua atuação e, consequentemente, atividades que são importantíssimas. A ANAC já destacou no que se refere à atuação de fiscalização, provas de pilotos, entre outros, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na própria fiscalização do piso mínimo do frete, pode também prejudicar o cronograma de leilões, a Agência Nacional de Saúde, a própria troca e trato com o cidadão e a sua implementação de tecnologia de inteligência artificial para efetivar, a Agência Nacional de Petróleo, a sua fiscalização da qualidade de combustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a sua abrangência na fiscalização e criação de escritórios regionais, enfim, impactos gerais que, como disse no início, ela não impacta a atividade da agência, mas sim dos seus serviços, especialmente do olhar do cidadão, o que é necessário. E o que temos feito? Já foi feito há bastante tempo. É efetivar, primeiro, de origem, a autonomia financeira, que é o que está previsto em lei. O Congresso Nacional sim o fez, e, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias tem uma previsão expressa de não ocorrer bloqueios nem condiciamentos, mas isso foi vetado. O Tribunal de Contas da União, há 2 meses atrás, deu um acordo muito relevante para que fosse efetivada a autonomia e independência financeira.
E como isso não foi ouvido, não foi acatado, não foi executado, nós temos aqui mantido um diálogo perene, inclusive alertado dos impactos que podem ser, alertando a Casa Civil, ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Fazenda e todas as suas agências atuando setorialmente para dialogar. E aqui eu sempre gosto de fazer um destaque, no caso específico da NTT, que é o Ministério dos Transportes. Em casos anteriores a esse, tem tirado recursos do seu próprio orçamento para poder direcionar da agência para mitigar os efeitos. Não solucionar, mas mitigar. Então nós temos mantido diálogo direto para tentar que esse bloqueio não se concretize para as agências, mas pelo menos eles sejam mitigados nos casos específicos, que aqui é o caso da NTT, nós temos mantido um diálogo próximo com o Ministério dos Transportes e para ver que o que aconteceu nos anos anteriores também aconteça nesse. Guilherme, as agências reguladoras a gente sabe que acabam arrecadando bilhões em taxas de fiscalização, de regulação também. Queria que você explicasse para a gente por que elas continuam sofrendo com esses bloqueios, mesmo quando os recursos acabam sendo arrecadados pelos próprios setores regulados. É impressionante que as agências elas não são eficientes, não só apenas na sua atuação finalística, que é regular, gerir e fiscalizar, mas também na sua forma de fiscalização do que se tem para o Orçamento Geral da União. Quando eu pego um recorte, por exemplo, da minha agência, que é atual eu tenho a direção, ela é superavitária no que se refere a recolhimento para o Orçamento Geral da União. No último exercício, nós recolhemos 1,2 bilhão, sendo que o nosso orçamento ele é um quarto disso. E, além disso, vale lembrar que de 2023 para agora, nós saímos de 12 mil quilômetros de rodovias concedidas para 19 mil quilômetros, ou seja, menos 7 mil quilômetros de rodovias do poder público para o setor privado, que isso pode direcionar o orçamento público para outras obras, para outras destinações, você vai gerar emprego, renda, você vai gerar recolhimento de tributos e eficiência logística. Sem contar, e é o principal que se olha, maior eficiência, como disse, mas também redução de acidentes. Então, o que se vê realmente é uma contradição do modelo regulatório, da sua efetividade, da sua execução, inclusive com boas práticas internacionais. Quando você pega países de língua portuguesa, como Angola, Cabo Verde, Portugal, todos eles têm autonomia financeira, sem se contar Estados Unidos e outros países da Europa. Ou seja, o Brasil precisa efetivar o que está previsto em lei, em boas práticas de governança, boas práticas internacionais e como disse, inclusive, já também estipulado pela própria legislação e o Tribunal de Contas da União. Jennifer? Para a gente finalizar aqui, eu queria trazer, na verdade, duas perguntas. A primeira é em relação a como está o diálogo para retornar esse dinheiro que foi bloqueado, se existe essa possibilidade. Eu sei que o ministro Santoro, dos Transportes, provavelmente vai se colocar à disposição para recompor o orçamento da NTT, que foi a principal afetada, né? Foram 56 milhões cortados na NTT. E, para quem não sabe, Guilherme Sampaio é diretor-geral da NTT, então eu sei que você está aqui como presidente do COARF, mas eu também queria fazer uma pergunta específica de NTT, que o que vocês vão fazer, como que vocês vão lidar com esse corte orçamentário? Da última vez, vocês demitiram uma quantidade alta de terceirizados e a fiscalização também ficou devendo. E esse ano a gente tem a MP do frete, como você mesmo falou, que é uma questão que vocês tinham aumentado a fiscalização. Então, eu queria entender esses dois recortes. Conversa com todas as agências e depois o que a NTT vai fazer, levando em consideração que já cortou um quadro muito grande de terceirizados da última vez e precisa aumentar a fiscalização por conta da MP do frete. Jennifer, sendo muito objetivo com relação ao Ministério dos Transportes, como destaquei, nos anos anteriores o Ministério tirou do seu próprio orçamento e passou para a NTT para buscar mitigar. O ministro Jorge Santoro, assim como foi o ministro Renan, tem aberto diálogo e se esforçado muito nisso. Temos uma expectativa positiva que isso aconteça, mas caso não ocorra, nós teremos prejudicado o leilão do próximo semestre, a fiscalização do piso mínimo, que foi uma atribuição complementar que já estava além do nosso orçamento, e principalmente a própria fiscalização de transporte de passageiros e a execução desses próximos contratos, não agora, imediatamente, que vai ser prejudicado, mas nos próximos anos. Então, nós contamos muito com isso e de uma maneira geral, além da NTT, que já disse a sensibilidade que o Ministério dos Transportes já tem tido desde o início deste governo. Mas nós temos buscado um diálogo com a Casa Civil e o Ministério do Planejamento. Ainda não obtivemos essa abertura,
mas esperamos muito que isso ocorra, porque nós temos um clamor para as agências, e não é institucional, mas para o cidadão, para o Estado brasileiro, para o seu funcionamento, já que o Estado teve um direcionamento para a privatização de direcionamentos que tem se mostrado efetivo, tem que ter um olhar para essas instituições que são relevantíssimas e relevantes para a execução de investimentos privados, mas, sobretudo, para políticas públicas e direitos fundamentais e essenciais. Muito bem, nós conversamos com Guilherme Sampaio, presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais, e Jennifer Ribeiro, que também está com a gente nessa entrevista, nossa analista do CNN Infra. Obrigada, Guilherme, pela presença aqui com a gente. Obrigada, Jennifer, também pela entrevista. Uma boa noite para vocês dois. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, boa noite. Obrigada.